Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Tênis brasileiro conquistou um título extremamente importante nesse final de semana. E com ele, João Fonseca, nosso fenômeno de apenas 19 anos, que já conquista seu segundo torneio de nível ATP, começou no Saibro de Buenos Aires e agora ganha na quadra coberta da Basileia, dois mundos completamente diferentes, o que atesta a sua enorme capacidade. E para discutir tudo isso, o podcast Tênis Brasil desta semana traz dois grandes nomes do tênis brasileiro que vêm muito de perto essa ascensão do João Fonseca e acompanham muito de perto o tênis internacional para nos fazer aí boas análises. Marcos Daniel, grande tenista brasileiro, que teve top 70 do mundo, e não vou ficar apresentando muito aqui Marcos Daniel, que todo mundo conhece muito bem, e Paulo Cleto, Edson Paulo Cleto, nosso já tradicional participante aqui, que sempre entra nos bons momentos, né? O Paulo sempre a gente é chamado ele aqui para ele falar coisas boas. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês uma vez mais, né, com o Paulo, que é uma pessoa que eu admiro desde muito jovem. Então já são muitos anos de admiração por esse rapaz, né? Mas é muito legal poder aqui conversar um pouquinho desse momento tão bacana que a gente está vivendo no tênis. Né? Acho que ao longo dessa nossa conversa a gente vai ver grandes coisas e o tanto que o João tem evoluído em um curto espaço de tempo. Bom, da minha parte é um prazer estar com vocês dois. Conheço o Marquito desde que ele era garoto, vivemos várias aventuras mundo afora, e o eterno prazer de ver o Zé Newton, que lidera esse site, que é o site de tênis do Brasil. Prazer estar aqui com ambos. Lidera também o Campeonato Brasileiro de Futebol, vamos deixar bem claro isso. Mas vamos lá, minha gente. Primeiro, Marquito, eu quero que você me faça uma análise, um apanhado geral do que foi essa conquista do João Fonseca, do que você viu de pontos mais a se destacar, uma campanha realmente notável, principalmente acho que as últimas 3 partidas dele foram realmente de um alto nível muito grande. Faz aí sua análise para mim. Então, o João, na verdade, eu gosto sempre de ver o caminho, né, que ele vem percorrendo, mesmo dentro conosco aí da Copa Davis. Eu conheço o João desde os 11 anos de idade. Acabou que meu filho jogava, era um ano menos, então eu acompanhei ele muito cedo. E as tomadas de consciência que ele foi tomando, né, ao longo dessa curtíssima carreira aí. A gente vê ele ali um pouquinho antes do US Open já conseguindo ter grandes resultados. Quando ele chega, é campeão do US Open ali, parece que virou uma chave. E a gente já acompanhando ele, inclusive na Copa Davis, já desde então, a gente viu a evolução dele nos treinamentos lá atrás. Mas eu não vou me alongar, vou direto ao ponto aqui em relação a esta semana. Nós tivemos com ele na Grécia algumas semanas atrás, né, e já é evidente a qualidade técnica no sentido de velocidade de bola, a evolução dele constante, desde o aquecimento, alguns detalhezinhos que ele faz, que parecem bobos, mas são aqueles bobos que tu vai agregando, colocando um tijolinho na tua parede. Então isso aí junto com o Jaime, a gente tem visto isso já há alguns anos. E agora eu vejo que é o início dessa primeira grande coroação, né? Conseguir ganhar o ATP 500 na Suíça não é para qualquer um. Isso daí, o que ele conseguiu fazer na Argentina já foi um grande feito, sem dúvida. De lá para cá, ele seguiu evoluindo, né, em todos os quesitos, né? Ele tem trabalhado muito a parte física, entre outros, né? Porém, quando a gente olha em relação agora a essa questão da Suíça em si, realmente foi um upgrade muito grande, principalmente agora na parte mental. Tu vê que o pessoal, quando já entra a jogar com ele, já tem um respeito. E isso é muito difícil, né, Paulo, tu conseguir um circuito. Ele tão jovem já consegue impor esse respeito. O próprio Mensi, que eu não sei qual foi a lesão, eu sei que ele vinha com alguns problemas. Então, enfim, ele cresceu muito. Tecnicamente, é só tu olhar os números dele dessa semana, né? Seja de direita, esquerda, saque, foi aquela semana perfeita. Mas o legal é que tu vê que essa constante evolução tem ocorrido semana após semana, e o principal que eu vejo não é só técnica, a parte mental que eu vejo que é muito diferenciada. Eu gosto muito de como ele lida com
no dia a dia com as pessoas, é um cara leve, um cara que consegue conciliar aquele espírito guerreiro, mas ao mesmo tempo ser aquele cara tranquilo. Esse equilíbrio que ele tem, que é dele, da parte mental, apesar de, obviamente, com pouca idade e tudo mais, isso daí é uma dureza muito grande para qualquer atleta. É só a gente olhar aí, o Paulo, com experiência, grandes jogadores que ele teve. Isso eu digo que isso daí já está no pacote do João. Eu digo que é isso, além da parte técnica, que a gente já consegue ver, os números estão aí para mostrar, ele consegue lidar com situações que pouquíssimas pessoas conseguem lidar, né? A ponto de fazer uma final como ele fez essa aí, no 500, aí tem um resultado tão grande. Então, enfim, é uma semana que fica marcada, eu acho que é o primeiro grande passo que ele dá, e agora, cada vez mais, o pessoal vai estar de olho nele e sem dúvida que ele vai seguir evoluindo muito aí nesses próximos meses. Paulo, meu queridão. Eu vou mais complementar o que o Marquito falou. Como alguns de vocês sabem, eu tive a oportunidade de passar 15 dias com ele, há quase 2 anos atrás, quando ele jogou, foi um treinamento organizado, bancado pela CBT, logo seguido de um torneio, onde ele teve uma das suas primeiras grandes vitórias ao bater o Thiago Wilde, que vinha de uma vitória em Roland Garros sobre o Medvedev, ou seja, o Thiago estava num bom momento, e o garoto soube lidar com ele e com outros no mesmo torneio muito bem. Ele me impressiona desde o começo, muito por conta de todas essas qualidades que o Marcos acabou de enumerar. Eu acho que, talvez para a maioria do público, fica muito óbvio a parte técnica e talvez a força com que ele joga. A direita dele, ele tem 19 anos de idade, e a direita dele já está se tornando, já é um assunto dentro do circuito. Tá? Isso é muito raro, um cara conseguir se impor com um golpe da maneira que ele está se impondo. Mas ele veio com um pacote bem mais amplo do que isso. A esquerda dele vem ficando cada vez mais sólida, o saque dele melhorou muito, muito. Essa era uma questão que eu já havia mencionado nesses 15 dias que nós ficamos juntos. Eu tenho algum contato com o Guilherme, então de vez em quando a gente troca umas figurinhas. E o saque sempre foi um tema, porque sempre foi bem falado do que para ele jogar naquele patamar que ele já almejava, quando eu tive contato com ele precisaria sacar no mesmo padrão que os outros que estão ali correndo atrás do mesmo osso, sacam. E especialmente com o tamanho dele, ou seja, ele não teria a desculpa, vamos chamar assim, de não sacar muito bem por conta de não ter um bom tamanho para sacar. E ele vem melhorando, ele está bem ciente disso. O Guilherme também está muito ciente disso. Sacar bem é uma questão prioritária no arquivo dele. Até porque a direita ele já vem distribuindo porrada para lá e para cá faz muito tempo, ele já tem uma confiança até assustadora. Para você ter uma ideia, quando eu estive com ele naquela ocasião, ele gostava muito de ficar 3, 4 passos atrás da linha de saque, dando porrada de direita. Ou seja, o negócio dele era dar pancada de direita. É óbvio que você vai lá e menciona que é gostoso ficar lá atrás dando porrada de direita, como o Marco com certeza sabe, mas vai ser mais eficaz se você estiver distribuindo essas pancadas de cima da linha, sendo agressivo, não sendo um alimentador de ritmo do adversário. Isso foi uma das coisas que ele vem, nesse período todo, melhorando. De novo, o arsenal técnico está ali já faz algum tempo, talvez até o Marquito está balançando a cabeça, já via isso aos 11 anos, eu não tive esse privilégio de vê-lo ali, mas desde que eu comecei a segui-lo na Copa Davis Júnior, quando eles ganharam,
muito em cima da categoria dele, ele já tinha um arsenal. Ele só tinha que ir polindo o arsenal. E ele vem fazendo isso com a tranquilidade. Primeiro, que o técnico tem. Guilherme é um ótimo cara para ter em quadra, para ter ao lado. Eu até fiquei um pouco, não assustado, mas eu fiquei bem surpreso com o temperamento, com a tranquilidade que o Guilherme estava acompanhando essa final. Volta e meia, como é praxe, as câmeras iam para o box, e o Guilherme, eu fiquei ali, isso não vai contar para ele, hein? A minha dúvida é se ele estava ou abismado com o que ele estava vendo em quadra, que o rosto dele mostrava isso, ele estava abismado com o que ele estava vendo. Ao mesmo tempo, ele estava tranquilo. Estava tranquilo porque ele sabe o que ele tem nas mãos, ele sabe, está vendo isso no dia a dia, nos treinos, nas conversas, e é como o Marquito falou, ele é impressionante como todo grande campeão, não só com a raquete nas mãos, mas também quando ele está fora, a postura dele. Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, nós estávamos com outros 3 juvenis, jovens da idade dele. Um deles que está vivendo agora em Buenos Aires, o outro que está numa faculdade nos Estados Unidos, e esse era a equipe de Copa Davis Júnior deles. A amizade que eles tinham, o carinho que um tinha pelo outro, eles estavam sempre conversando, se pegando, era muito gostoso de ver, e ele já era melhor que os outros, eles já sabiam que ele era melhor, que ele era diferenciado, ele sabia, ele vem de vamos chamar, uma família mais privilegiada do que os outros, especialmente um deles, mas a maneira que ele se relacionava com eles, com o técnico, comigo, adulta, vamos colocar assim, sem se alongar, já era adulta. Então, isso com certeza vem da casa dele, faz parte da educação, como com certeza também faz parte do íntimo dele. E, complementando, tenho seguido, sim, a carreira dele, obviamente, com muita curiosidade, com muita atenção, e o principal é que ele vem, semana após semana, ele vem, muito graças a esse trabalho que ele está realizando com o time dele, mostrando melhoras. Não se acomodou, não está deitando em glórias depois de ganhar um campeão juvenil dos Estados Unidos. Tem muita gente que achava que ganhando um Grand Slam já podia ir para casa e começar a postar 1001 coisas. Ele sabe bem qual é a meta dele, ele está trabalhando para ir atrás da meta dele, e nós estamos todos aqui tendo o privilégio de acompanhar isso daí. Acho que durante a nossa conversa aqui, nós vamos talvez poder dissecar um pouco mais o que é que tem aparecido, até para que os nossos amigos aqui, fãs do tênis, também possam, na próxima vez, ir lá pescando igual como nós. Aproveitar o gancho aqui do forehand, Daniel, que o Paulo frisou e você também. O forehand dele é uma coisa extraordinária, mas de ver muitos forehands extraordinários no circuito não é uma novidade. A maioria dos grandes jogadores define ponto com a direita, tem uma dianteira muito pesada, e vamos pegar o próprio Tsitsipas, que ele acabou de jogar, que é um jogador com excepcional direita. Você, Daniel, enfrentou o Roger Federer, você sabe muito bem qual o peso e a velocidade da direita do Federer e tantos caras. Mas eu, dentro da minha visão, né, desses anos todos de circuito, eu estou achando que a direita do Fonseca é algo para se comparar a Del Potro, a Fernando Gonzalez. Não só pela potência que ele tem, que é extraordinária e é muito claro, mas essa capacidade de ele gerar o winner de qualquer ponto da quadra. Isso é muito difícil, né? Ele foge da esquerda e faz o winner, ele vai para a paralela na corrida, está fazendo o winner, quer dizer, está uma confiança gigantesca e é uma bola que realmente está ficando sem defesa. Sem dúvida. Na verdade, a direita do João, se a gente olhar, vamos pensar o Tsitsipas, né? Esse cara realmente é impressionante, a direita dele. A hora que ele pega, ele precisa uma direita que é para deixar mal e a segunda que é para liquidar o ponto. Agora, na Grécia ficou claro, mesmo ele não vindo jogando muito bem esse ano,
Contra o João ele jogou muito bem, até que ali deu aquela sacudida no final, que foi a salvação da lavoura, como se fala. O João foi lá e fez o serviço. Mas a direita do João, se a gente olha, por exemplo, Fernando Gonzalez, Del Potro, os caras que são aqueles caras que se invertem muito de direita, geralmente eles batem bem a direita do meio de quadra é invertida, né? Tem muitos caras que fazem uma bela direita, assim, mas o João, tu vê que ele tem todas as direitas. Quantos pontos direita paralela que ele abre a quadra e ele entra com a direita paralela como o Guga entrava com a esquerda, né? O Guga abria a quadra, bum, soltava a paralela. O João consegue fazer isso com a direita. Ele usa até mais a direita quase do que a esquerda. Eu fico tentado sempre, tipo assim, cara, mas dá para começar a fazer daqui um pouquinho na esquerda também, né? Mas isso ele vai agregando tempero no jogo dele aos poucos. Então, a direita dele, eu tive a felicidade de jogar 4 vezes contra o Del Potro, então eu senti na pele aquela direita. Joguei contra o Fernando Gonzalez também 2 vezes, né? Isso no profissional também. Então, enfrentei alguns caras, e a direita do João, o legal é, ele tá com uma bola muito rápida, mas a velocidade de cruzeiro, né, aquela velocidade de 80%, que eu acho que é isso, o Paulo vai me corrigir, mas eu acho que isso é muito importante. Os melhores jogadores, esses caras que são diferenciados, a bola dos caras anda naturalmente, né? Quanto maior a velocidade que tu consegue controlar sem cometer erros, mais chance tu tem de chegar mais longe. Isso a gente pega Djokovic, pega todas essas terras aí que não preciso citar os nomes. O João é um cara que a bola dele anda um absurdo e ele tá a 70%, 80%. Quando ele resolve soltar a paulada, meu amigo, esqueça. Então, o legal é que ele consegue dominar uma velocidade de bola muito alta, como se ele estivesse aqui conversando com vocês. É muito natural para ele isso daí. E isso faz com que você, digamos assim, esteja um nível acima. Olha, o Fokina é um cara muito duro, todos esses caras que ele ganhou. E tem uma baita forehand também, o Fokina, né? Uma bela bola, anda bem. E é um baita bom atleta. Esse cara corre muito rápido, que nem o Munar. O Munar é um pouco menos, digamos assim, talentoso, mas é aquele cara, aquele típico espanhol, né, Paulo? Consistente, sabe das dificuldades, mas é aquele reloginho. Para ganhar do Munar, tem que ganhar dele, porque ele não vai te entregar rapadura. Ele é assim. E o João foi lá, né, com todas essas questões, se manteve no jogo, enfim. Ele está realmente acima, ele tem todas as ferramentas, como a gente já falou, e a direita dele, não tenha dúvida, não é só a direita, todo o resto do jogo dele, a bola dele está andando muito, e ele ainda assim continua numa zona de conforto, e isso vai fazer com que ele chegue, por isso que ele está chegando tão rápido, né? Até mesmo a parte física, que ele ainda tem muito para evoluir, seja na movimentação, seja naquele ganho de quadra que o Paulo estava falando. Tem momentos no ponto que eu digo assim, cara, só dá um passinho 1 metro mais para dentro aqui que tu já cobre toda a quadra, mas tudo isso com o tempo, com a malandragem que ele vai pegando, né, ele vai evoluir, então isso é uma questão de pouco tempo, né, isso aí é secundário, o mais importante ele tem, que são todas aquelas ferramentas que ele diz, não, agora eu vou usar essa, chegando na rede com bastante frequência. No aquecimento dele, a gente já sabe, na Davis ele vem a fazer um voleizinho, vamos fazer, beleza. Só que aí ele faz 2, 3 voleios, ele dá 3 passos para trás, 3 passos para trás, da linha de base, do T, quero dizer, e aí eu já sei, lança aquela bolinha baixa e bum, vem para a rede, faz 2, 3 voleios de novo. Então ele fica o tempo inteiro pulindo determinadas coisas que são importantíssimas. Um cara com o golpe dele, com a potência que ele tem, é óbvio que ele tem que chegar na rede, não existe não chegar na rede. E ele está o tempo inteiro, mesmo no aquecimento, seja para o jogo, seja o que for, ele está sempre botando um tempero. Isso é legal. Não é só a direita, mas o todo dele que ele tem evoluído. Nesse gancho, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa que me chamou bastante atenção, principalmente no jogo com o Munar, mas ele mostrou também contra o Shapovalov e acho que também contra o Perricard, que foi a questão da devolução de saque. Ele bloqueou muito bem a devolução. Aliás, ele jogou uma dupla na véspera, não sei se você teve a oportunidade de ver, com o Mahut e com o Herbert, 2 baita duplistas, cara, tem 5 troféus de Grand Slam, campeão de Finals. E ele jogou a dupla, e ele devolveu extremamente bem na dupla, ou bloqueando, ou batendo, mas sabendo fazer o cara jogar o ponto. O Perricard, ele acabou com o cara nesse aspecto. E contra o Munar, ele defendeu extremamente bem, que eu achava que era um dos problemas dele, essa movimentação mais lateral, de permanecer no ponto, né? Então, todos esses aspectos eu achei que foram diferentes em cada partida que ele fez, e em cada uma delas ele mostrou uma qualidade diferente. Bom,
Eu pensei que eu ia falar da direita. Mas pode falar também, né? Você não está proibido aqui. Aí eu peguei e falei assim, eu vou falar logo no começo que eu gostaria de pegar um outro aspecto além da direita, que você, lendo a mente, não sabia que você tem esses poderes também, enumerou exatamente as 3 partidas que eu tinha em mente. O porquê disso? Primeiro, vamos considerar que ele estava numa quadra extremamente rápida. Esse piso no Baso, ele é rápido. Tá? Então, isso foge bastante do Sabre onde ele foi criado. Tá? Esse é o primeiro item. Segundo, essas 3 partidas que você falou, são 3 estilos de jogo, nos adversários, bem distintos. Marquito já disse do espanhol, o espanhol é aquele cara, ele não vai te dar zica, não vai te dar nada. Se você quer ganhar dele, você vai ter que ganhar todos os pontos. Então, se você não tem a paciência devida e não tem os golpes necessários, você não vai ganhar dele, especialmente num piso como esse. Tá? O João lidou com isso. E lidou com isso com um diferencial. O jogo foi ganho realmente nos detalhes. Se ele está ganhando do Munnar, o Munnar deve ter o quê? Uns 28 anos. Se ele está ganhando do cara, com quase 10 anos mais de carreira do que ele, nos detalhes, um cara que é um carne de pescoço como esse, e que vem tendo uma temporada muito boa, ou seja, está confiante e está jogando melhor do que ele consegue jogar dentro do estilo dele. Se ele ganhou desse cara, é porque ele soube jogar os pontos importantes. Tica isso. Isso é muito importante. Meu maior receio foi quando eu vi a chave que ele ia jogar com aquele cara que é um tremendo de um fantasma, um corta-físico, um cara que você quer ver pelas costas, entendeu? O cara tem o saque mais rápido do circuito, ganhou o torneio no ano anterior, conhece o piso, fala, bom, eu vou enfiar a mão aqui para a torta direita. Como vocês falaram, ele lidou com o cara. Placar apertado, tie breaks, sabe o que ele fez? Ele deu um jeito. Se tem uma coisa que o tenista que quer progredir mais do que os outros, ele tem que saber dar um jeito de ganhar. Esse negócio de ganhar quando está tudo a favor, até eu sou o número 1 do mundo. Se tudo tiver a favor de mim, eu vou ganhar tudo. Entendeu? Agora, não dá para estar toda hora com tudo a favor. E jogar com aquele fantasmão é difícil ficar com tudo certinho, especialmente naquela qual ele lidou, ganhou, foi para a segunda rodada, deixou o cara lá para trás. O outro foi o jogo com o Shapovalov. Era um jogo bicudo, é um cara canhoto, é um cara que tem talento, ele só não tem muito a cabeça dele não é das 10 mais. Provavelmente, acredito, o Guilherme ressaltou isso para ele, ó, cabecinha de melão, você tem uma maneira de jogar e você tem uma maneira de ganhar dele, entendeu? São 2 coisas diferentes. Ele, novamente, soube administrar, soube lidar com o cara achou que depois ganhou o primeiro ia ganhar o jogo, sabe? É um cara que está abaixo dele tecnicamente, emocionalmente. O João só não tem mais do que ele, é quilometragem. E não adiantou. E ainda fez aquele papelão no 4-1, viu que com 2 breaks não ia dar, o cara me sai da quadra. Por aí você vê que nível de pessoa, tenista que nós estamos falando. Ou seja, o cara ganhou um torneio jogando com jogadores, com adversários, que têm diferentes perfis, diferentes armas, ele lidou com cada um deles. E guardou o melhor para a final. Uma final que, eu vou te falar, eu sou fã do espanhol, fui ficando fã dele já há algum tempo, quando eu vejo o quanto que esse cara luta em quadro. Fiquei assim, mais, não necessariamente fã, eu fiquei assim, pô, esse cara precisa ganhar. Quando ele me perdeu 1, depois perdeu 2, depois 3, 4 finais, onde ele teve match points, ele não conseguiu, você vai ficando até com pena do cara, sabe aquele cara? Comecei a torcer. A minha mulher é torcedora dele. Quando viu que a final é assim entre os dois, ela falou, pô, tinha que ser logo com ele, que eu estava torcendo para ele. Eu falei, pense de outra maneira, pense que é um win-win situation, entendeu? Nós vamos torcer para o João, mas se der o outro, não é que nós vamos chorar também, porque
está na hora desse cara ganhar. Não estava na hora, o cara, depois em quadra mesmo, ele entregou que ele já tinha perdido no dia anterior. Se lembrar das palavras dele, ele falou para o João, eu não vou ganhar de você amanhã. Vim, que eu não estou fazendo. Mas a direita dele, vamos falar da direita dele, a direita dele, vocês aí mencionaram, acho que a única que pode falar que está no mesmo nível, e quando eu digo no nível, não é a força, porque o chileno tinha uma pancada de direita que era uma coisa descomunal. Mas ele tinha um buraco na esquerda, então ele jogava na direita mais assim, porque ele não tinha nada a perder, nem nada mais a apresentar, entendeu? Então, para ele era uma grande diversão ficar dando porrada de direita, mundo afora, sem grandes compromissos com vitórias. O João tem grandes compromissos com vencer torneios, é uma coisa que eu sei. Ele não entra no torneio para jogar o torneio. Ele entra no torneio para ganhar o torneio, que é diferente de como jogava o... Como que é o nome do chileno? Gonçalves. Fernando Gonçalves. O Tsitsipas eu entra na categoria de brincadeira. Depois que o pai dele e ele se separaram, ele é um turista. E a direita dele não chega aos pés. A direita dele é coberta, ele angula muito bem. A do João ele desmonta de qualquer lugar da quadra e em qualquer lugar da quadra. Mas tem ainda um outro diferencial que eu classifico como muito importante e talvez o mais importante. O Marquito deve ter encontrado por aí afora aqueles caras que entram na quadra, eles sabem, eles têm uma coisa que eles querem te machucar com o saque deles, sabe? Eu tinha um tenista, que foi o Luiz Mata, que ele tinha muita certeza que o saque dele estava ali para machucar. Ele nunca sacou para botar a bola na quadra. Se você deixasse o João solto aí, sem alguma rédea, ele ia ficar dando porrada a 4 metros de trás da linha, de dentro da linha, de qualquer lugar, porque ele acha que a direita dele é a direita. E ele não está errado. A única coisa que ele precisava é polir. Quando é que eu vou botar 100%? Quando é que 80% ou 70% basta? E quando que eu posso enrolar com 68%, 69%? Não posso errar agora e vou aguardar 2, 3 bolas para eu chegar com as outras e destruindo todo mundo. Ele está aprendendo. Eu lembro que volta e meia aparecia, e eu também achava, está se apurando, não precisa estar distribuindo porrada na primeira bola, sabe? Mas todo mundo já sabe, quem não sabe, não devia estar nem comentando, é que fazia parte do pacote de está melhorando, está aprendendo. E ele está ficando cada vez mais perigoso por conta disso. Ele está cada vez melhor no que uma coisa que o americano chama de a escolha dos golpes. O tênis não adianta você ter uma série de golpes bons se você não sabe o momento certo e do local certo e no local certo de colocar cada um deles. Dentro de você ter uma tremenda direita e você não saber quando usá-la. Ele está aprendendo. O cara tem 19 anos. Eu não quero estar do outro lado da rede daqui uns 3 anos. Porque ele vai machucar. Ele vai machucar mesmo. Agora eu vou botar uma pergunta para você, Marquito, que eu tenho a minha teoria. Não sei, os caras vão me crucificar aqui. Por que é que essa direita dele anda tanto? Vamos ver. Tem mais de uma razão, mas tem uma aqui que eu vou falar ao vivo pela primeira vez. O que é o diferencial para a direita dele andar tanto? É uma boa. Estou falando parte técnica? Do que você quiser. Eu joguei aí, você faz o que você quiser. O que eu vejo, assim, do João, uma coisa que me chamou a atenção. A gente vai ali na Davis, né, Paulo sabe muito bem, a gente sempre vai cuidando, porque Copa Davis não é um momento para tu fazer grandes alterações, nem nada. Na verdade, ali é um momento para tu conseguir tirar o máximo do jogador, conseguir fazer com que o grupo esteja todo com a mesma mentalidade e tudo mais. Mas uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, do João, ele não é um cara que ele pode estar no treino, batendo direita ou esquerda, para tudo quanto é lado, está errando. Ele não tem, isso é incrível, ele não tem a aducanação
com os golpes, o que isso talvez seja até por essa forma mais moderna que essa galera veio trazendo. A gente nas antigas tinha que botar perninhas, tinha que ficar de lado, tinha que não sei o quê, um monte de coisa. Hoje eles treinam, né, bem mais solto desde muito jovem, então eles não ficam tão atucanados como a gente ficava, talvez eu mesmo ficava, o famoso old school. Na direita do João, que eu vejo, o giro de tronco que esse bicho tem, a aceleração que ele gera, enfim, são uma série de fatores ali que a gente consegue ver, que ele, se tu pegar ali a biomecânica do movimento dele, do impacto ao giro total, tanto o quadril como o ombro, não é à toa que aquela potência sai muita potência dali, né? Então, quando tu analisa um pouquinho essa parte de biomecânica dele, né? Quando a gente olhava mesmo, agora fazendo um paralelo, a direita do Federer, beleza, uma empunhadura de um jeito, a do Nadal um pouquinho mais virada, mas não tanto quanto parecia. Mas tu olhava o momento do impacto, onde que os dois impactavam a bola e a forma como eles faziam, apesar do Nadal às vezes dar aquela suvaqueira aqui, né? Tu via que aquela técnica ali, até o ponto de contato, que é onde vai, elas se assemelhavam muito, com momentos diferentes ali, né? O João, eu vejo que essa técnica dele aí está muito, muito apurada nessa parte, como é que vamos dizer assim, de biomecânica também, né? Posso te colocar uma coisa? Vamos lá. Eu concordo com você. A parte biomecânica dele, não existe a perfeição, mas eu não mexeria em nada. Porque ela é clean, totalmente clean, sabe? Às vezes ele abre, nem sempre ele abre tanto, mesmo quando ele vai gerar força, nem sempre ele está jogando o braço tão lá atrás. Então, eu não mexeria em nada. Vamos tomar isso como passivo. O golpe dele, tá, é quase reto, ele não é um cara, como você falou, do Nadal, que fica escovando a bola. O negócio dele é dar na cara da bola e maltratar a bichinha mesmo, sabe? É um assassino. Agora, pensa comigo uma coisa. Nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, qual foi uma das esquerdas mais fortes, mais legais, mais massacrantes que você viu no circuito? E para adiantar a conversa, estou falando de esquerda com uma mão. Tá com uma mão. Tá. Porque aqui já me veio na bola de ano. Eu joguei contra na bola de ano, tomei um pau na bola de ano, não veio a cor da bola. Mas o Bandian, ele era o gênio do time, né? Ele ficava ali em cima, você dava na esquerda dele, ele te distribuía para tudo quanto é lado. Ele te maltratava, porque ele sabia abrir e sabia dar na paralela. Mas não é que ele ficava dando porrada na bola, certo? Tem um cara aí, com uma mão, que ele dava na bola como se fosse uma direita. Para adiantar, mas, e você me disse se você concorda, era o suíço Wawrinka. O Wawrinka maltratava com a esquerda. E não é todo mundo que maltrata os adversários com a esquerda. E ele só conseguiu mesmo dar o pulo do gato na carreira dele, porque você vai lembrar, o Nalbandian ele já não entrou ali por cima, como entrou o colega dele. Ele ficou lá por baixo um tempo e, de repente, ele deu aquele pulo lá para cima. Eu acho que ele deu aquele pulo lá para cima quando ele conseguiu começar a machucar os adversários, também com a direita. Mas a esquerda dele sempre foi assassina mesmo. E sabe o que o Nalbandian tinha? O que ele tinha fisicamente de diferenciado da maioria dos outros atletas, dos outros tenistas? Você quer arriscar alguma coisa? Alguém quer? Senão eu vou logo para cima. Vamos lá. Vou tocar. Você lembra que você falou, a primeira coisa que você falou que o João tinha, que era a parte da anca dele dar na bola, que ele usava? O Wawrinka tinha uma bunda, ele tem um centro de gravidade aqui, que é um negócio considerável, que poderia ser um peso, poderia ser uma saúde. Que o Wawrinka não fica atrás, né? Oi? O Wawrinka não fica atrás, né? Eu estou falando do Wawrinka. Ah, do Wawrinka, tá, desculpa. Estou falando do Wawrinka. Só que agora você está falando do João. Não, é que eu achei que você estava falando do Nalbandian, você começou a falar de Nalbandian, eu entendi que você estava falando dele. Eu fiquei no Wawrinka. Tá, o Wawrinka tem essa aí que ele usava muito isso daqui.
Se você olhar bem slow motion dele, ele dá uma bela de uma girada de tronco em cima com o reverse. E o João tem uma bunda que é também considerável. Ele usa bem aquela... Ele é um menino de 19 anos de idade. Ele está ali flertando, você vê que esse centro de gravidade aqui no meio dele, ele dá na direita, ele joga na direita. Porque você precisa, é uma força muito grande o que ele faz com a direita. Não pode só dizer que é o braço dele, porque o braço dele não é nada desproporcional, não é a raquete dele, porque senão todos nós iríamos lá comprar uma raquete daquelas. É sim uma correção muito grande do golpe, é um golpe muito correto, muito bom mesmo. Mas eu acho que esse centro de gravidade dele, a bunda, consegue colocar muita energia em cima da bola. Porque quando ele dá com gosto, e a bola saiu da raquete dele, não chegou nem na própria linha do saque, ele já está podendo vibrar, porque ele sabe que o outro não vai nem se aventurar a sair do lugar para correr atrás. Isso que tu falou do Wawrinka é bem fato. Eu joguei com o Wawrinka, qualify do Australia Open. Primeiro Grand Slam que eu passei o quali, primeira rodada, joguei com o Calatrava, Paulo vai lembrar. Alex Calatrava, espanhol, sim. Gente finíssima. Aí joguei com o Wawrinka na segunda, ganhei do Wawrinka. E aí ganhei do Economides, que era um grego. Até encontrei ele agora lá na Grécia, trocando uma ideia. E ali era bem isso. Ali a direita dele ainda era fraca. Ele recente tinha saído juvenil, já tinha ganho o Grand Slam, juvenil tinha ganho o Roland Garros e tal. E aí eu joguei contra ele na primeira rodada, na segunda rodada passei por ele. Anos depois encontro ele em Wimbledon, só que daí ele top 10. E eu lá matando cachorro a grito ainda, ali nos 60, 70, né? E aí já era uma diferença muito grande, porque a esquerda já era uma pedrada antes, só que ficou daí com aquela consistência que todo top 10 tem. E a direita aí, o saque, e a direita daí aí ele estava com o combo completo. Aí não tive grandes chances ali não, mas é bem isso aí que o Paulo estava falando. Deixa eu usar esses dois elementos bem claros do João Fonseca, que é o saque. Nós vimos ele sacando 220 quase o tempo inteiro, sacou 232 no melhor momento. Aliás, num break point cruzado, ele sacou 232 por hora, que é uma coisa extraordinária. E ele também tem esse poder de fogo todo. Em função disso, o que vocês acham? Ele está sendo talhado mais para quadra dura, para superfície rápida, apesar de ser um cara que nasceu no saibro e acabou de ganhar Buenos Aires no saibro, lento no calor, de argentino, quer dizer, é uma excepcional qualidade. Mas será que o João está caminhando para esse grande jogador de quadradura, quadra rápida? E aí, pode ir? Pode. Eu vi alguém, não lembro quem foi, recentemente, choramingando o negócio dos pisos. Tá? Tem vários. Hoje os pisos no circuito são muito semelhantes, muito diferente daquilo que na época que os meus atletas jogavam, talvez até quando o Marquito estava no circuito, onde você tinha que jogar vários tipos de tênis, porque uma semana você estava numa quadra que era um sabonete, na outra você estava num saibro que era um barro só. Então você tinha que conseguir jogar com diferentes características e às vezes você encontrando um cara que era ótimo nesse piso, azar seu, e o inverso era verdade. Hoje o esforço tem sido em democratizar isso e ficar uma coisa mais homogênea, tá? Então dá para você ser um tenista. Nós falamos do espanhol aqui, o cara que tem um jogo totalmente formado para jogar sobre o saibro e jogou sobre uma das pisos mais rápidos e estava ali jogando de igual para igual com qualquer um. Ele ganhou do Shelton, ele ganhou, não foi? Acho que ganhou do Shelton na segunda rodada, na terceira rodada. Sim, o Shelton depois ganhou do outro canadense que joga no Galo Tênis também, né? Pois é. Então ele consegue jogar com qualquer um nesse piso. Eu acho que o João tem uma boa consciência de que ele tem que jogar muito bem nesse piso que ele mostrou, que para ele
eu acho até que foi feito para ele, mais do que o Cyber. O Cyber é onde ele aprendeu. Sorte dele, pessoal, sorte dele, porque ele já saiu por aí afora sabendo como se joga no Cyber, tá? Isso ele vai carregar para sempre. Agora, o estilo de jogo dele foi talhado para jogar sobre essas quadras chamadas as quadras duras, ou mesmo indoors, quadras rápidas, onde ele pode ficar ali perto e tomando a quadra, e uma vez que tomou a quadra, distribui direita, e muito importante, num primeiro momento, eu até fiquei, lembrando, ele tinha 16 anos, eu fiquei pensando para onde queria o revés dele, tá? Porque o revés dele, você fala, de um lado o cara tem essa dinamite na mão, como que ele vai lidar com a esquerda, que vai ter que ser, para o jogo ficar redondo, a esquerda vai ter que ser uma coisa muito confiável, muito regular. Ele não, primeiro de tudo, conseguir não errar bola nenhuma ali, se ele quiser. E segundo, talvez pegar lá, o Guilherme pegar uns vídeos no YouTube e para mostrar o Nalbandian jogando. E o Nalbandian tem uma bola, que eu sei que eu cheguei a mencionar essa bola para eles, que eu achava uma bola maravilhosa, e quem domina essa bola com as duas mãos é assim, o cara já sai, para mim, já sai de 0,15 no saque do outro, que é a esquerda inside out. Porque, inevitavelmente, quando você vai receber, o cara vai ficar procurando o seu revés e vai tentar montar o jogo a partir dali para ver se tira a vantagem e depois começa a distribuir. Agora, o desgraçado Nalbandian, ele conseguia, assim que ele vinha um pouco mais para o centro da quadra, e estava assim, na cabeça do adversário, estava combinado, então agora nós vamos trocar a esquerda, certo? Eu achei a tua esquerda, você sabe da minha, vamos ficar aqui um pouco com a esquerda. A hora que ele via que o cara estava acreditando nisso, ele dava aquela bola que ele pega assim, um tantinho só, assim, e ele bota de dentro para fora na linha. Nem o Nadal tentaria ir atrás daquela bola. Aquela bola é tomar e aplaudir. O cara que consegue dominar aquela bola, e se vocês estiverem prestando atenção, já faz algum tempo que o João está tentando introduzir cada vez mais essa bola no... Ele fez uma dessa ontem contra o Foquina, bem ali na metade do segundo set. Ele vai, talvez ela só não apareça ainda, que o local, o sweet spot de onde você vai dar essa bola, é um local que, se a bola que vem e o piso favorecer, ele vai run around e bater de direito. Não é uma bola que ele vai aceitar para bater de esquerda. Mas se ele tomar essa bola na esquerda, bater uma para lá, o cara não conseguir botar ele lá no corredor, ele pode puxar ali na paralela. Essa bola, durante o jogo, pode aparecer fácil, umas 6 a 8 vezes, entendeu? Se você der metade dessas, você der no cara, o cara vai ficar tão desacostumado, ele vai ficar tão bravo de ter tomado essa bola, que você maltratar o emocional do adversário. Você tomou alguma dessa, Marquinhos? Opa! Na verdade, eu levei uma cabaçada de pau, eu nem vi a bola. Eu estava com vergonha. Joguei com todos esses loucos, Nadal, Federer, tudo. E fiz jogos bons. Não ganhei, né? Até ganhei de Hewitt quando era 15 do mundo. Você ganhou no Vavrinka, meu. Não, beleza. Né? Mas, enfim, ganhamos de alguns carinhas bons também. Mas o Nalbandian foi um negócio, porque assim, eu era muito amigo do irmão dele. Me dava muito bem com o irmão. E ele via eu jogando sempre com o Schwank, que ele treinava o Schwank, treinava esses caras. E sabia que eu era aquele feinho, mas ajeitado. Vamos dizer assim. Feinho, então, uma tremenda cara de pau. Era o maior galã do circuito. Bom, eu não vou nem chamar. Ele era assediado da manhã à noite, certo? Não, estou brincando, hein? Se tem alguém que não deveria assistir. Não é nada, aqui está tudo em casa. Mas o ponto quando eu falo isso, eu me refiro ao quê? Eu era, com as armas que eu tinha, que aí eu vou entrar na história do João, era o que eu podia fazer. Né? Uma coisa é tu ter vou falar assim, vamos pensar que o carro mais rápido fosse a Ferrari, a gente sabe que não é, vamos botar a Ferrari, que todo mundo... O João é uma Ferrari,
Os golpes dele são uma Ferrari. Então, com aqueles golpes, com o tanto que a bola dele anda, ele está apto para jogar com qualquer um. Ele tem todas as ferramentas, seja na quadra de parquet, na quadra de gelo, na Lua, em Júpiter. No meu caso, eu tinha que fazer uma sopa de letrinhas ali, me virar, dar aquela famosa enrolation, e eu levava. Tinha minhas qualidades, sabia fazer um pouco de tudo, muito bom, mas é muito mais fácil quando tu tem todo esse arsenal na mão e que tu tá jogando a 80 por hora, e 80 por hora é mais rápido do que 90 do que os caras estão jogando hoje já nos top 30. E aí entra a questão, poxa, houve realmente essa questão das quadras estarem um padrão já há alguns anos, né? Na nossa época até a bolinha, jogava aquela Wilson Coco nos Estados Unidos contra o Justin Gilmestone, lembra, Paulo? Sacava isso, levanta as mãos pra caramba. E aí, poxa vida, era um estresse. Agora as quadras estão padronizadas, basta ver, Paulo vai lembrar, quando eu joguei o Wimbledon Júnior, lá se vai, sei lá, 30 anos, sei lá, e quando eu joguei o profissional depois, são completamente diferentes as quadras do Wimbledon. O Wimbledon joga de fundo com prazer, hoje em dia é gostoso de jogar no Wimbledon, tu desfruta, claro, o saque aberto ali, tem aqueles detalhes, mas antigamente se tu não viesse para a rede, se tu não desse uns tiros, era impossível, era um sabão, era outro estilo de Wimbledon, na época que o Paulo pegou ali, o Jaime, todo mundo, com certeza, para quando eu fui jogar profissional. Jogar de fundo normal, a bola picava redondinho, tu dava aquele spin. Nadal ganhou 2 vezes lá, né? Todo mundo jogando de fundo. É outra condição, a grama está muito mais alta, e aí quando a gente traz isso para as quadras como um todo, o João pode jogar bem no Saiba, pode jogar bem na Dura, e isso é um ponto que eu já falo para vocês. No nosso time de Copa Davis, todos os nossos jogadores preferem jogar indoor nesse tipo de quadra. Não é à toa que a gente está fazendo uns estragos desde aí que a gente assumiu com o Jaime em 2019. Se vocês olharem, nós jogamos 3 confrontos no Brasil, cara. É uma loucura. A gente pensa os caras arados. Só jogamos. E ainda assim ganhamos a maior parte dos confrontos. Porque essa molecada, desde o Matos na quadradura, o Marcelão ali na rede, né, tu pega o próprio Monteiro, gosta de jogar nessas quadras indoor, né, nesse sistema que parece um tablado. O João também. Eu quero ver agora vamos ver o sorteio da Davis, vai cair no Brasil. Olha, daqui um pouco, o Paulo estava acostumado a fazer uma quadrinha que parecia um lamaçal para jogar com a Alemanha, né? E aí talvez a gente tenha que botar numa quadra, sei lá, tapete rápido, no Ibirapuera, né, de repente. Entendeu? Porque a gurizada gosta de jogar. Então, isso aí, claro, temos que ver o que vai acontecer. Mas é uma situação que mudou muito no nosso time de Copa Davis. Todos eles jogam muito nesse tipo de quadra, gostam desse tipo de quadra, né? Então, antes a gente já tinha uma certeza. O Brasil jogou em casa, é Saiba, né? Hoje em dia, isso é uma coisa que a gente tem que ver na hora do sorteio, sabe? Porque essa gurizada gosta. E o João é um cara que adora. A bola, quanto pique mais baixo, ele gosta. Isso eu não estou falando porque eu acho, isso eu vejo e de conversa com ele. Então é um cara que... E isso é bom, né, Paulo? Uma coisa era tipo eu que ficava ali sem a Ferrari na mão, puxa, vamos pro Saiba, vamos para a altura, porque daí a altura me ajuda, e aí eu fazia os meus estragos. No caso dele, o cara tem os golpes, gosta desse tipo de situação, e 70%, 80% do circuito é nesse tipo de quadra. Então um cara que pode chegar onde ele irá chegar, tem que ser bom nesse tipo de quadra, porque é ali que tu vai fazer a diferença. Não tem só jogador de Saiba. Nesse nível que ele já está, ganhar inclusive a Suíça agora, indoor, cara, esses torneios aí, hein, Paulo? Os torneios mais tradicionais do circuito, que o cara tem que ter um pedigree para poder fazer um estrago como ele fez. Isso é muito legal no Brasil. Sim, sim. É um diferencial. Ele faz a quadra parecer mais rápida do que ela realmente é. A bola dele engana se você não estiver lá. Agora, só uma curiosidade aqui. Você falou sobre esse tipo de quadra, e em 2000, o Masters esteve assim, a uma visita de ser realizado em São Paulo. Tá? Tinha tudo para acontecer aqui, só que o Mark Miles, que era o presidente da ATP, veio e não conseguiu achar um estádio. Levamos ele a mais um lugar, ele falou, vocês não têm um estádio, não vai acontecer aqui. E na época, João Lagos, que é meu colega de
tem a minha idade, jogamos juvenil, orange balls, aquelas coisas todas. Deus sabe em que ano que foi aquilo. O João ia fazer o evento aqui, ele decidiu, então, que ele ia levar o torneio para Portugal. Tá? E levou para lá. E o Guga estava brigando para se tornar número 1 do mundo. Estava na luta. Tá? Ele chegou a Lisboa com a pauta de ser número 1 do mundo. Ele não era. Ali estava brigando ele, o Agassi e o Safin. Estava bem aberto. Ele não era o favorito, era o Safin. Mas o que aconteceu? O João, pensando no que seria mais interessante, e o mais interessante seria ter um brasileiro, razões óbvias, lutando pelo menos de igual para igual. E ele foi um dos primeiros caras a colocar em torneios grandes esse tipo de piso que você mencionou, que era o tablado. Porque antes, quando se jogava indoors, e aí os americanos era uma sacanagem, porque eles jogavam sobre o Supreme, que é um emborrachado, é um... Está a câmera aqui, um negócio dessa largura, dessa altura, borracha, é um sabonete, é uma coisa, você saca forte ali, é muito difícil jogar tênis em cima. Então o americano sacava e voleava e era essa história. Ele colocou o tablado acima do tablado de madeira e em cima da madeira ele pintou como se fosse uma quadra, dessas quadras duras que nós temos aqui no Brasil e no mundo afora. Ele fez aquela pintura que é com uma mistura de areia também. É tinta com areia. E quanto mais você põe de areia, mais lenta fica a velocidade da quadra. E isso mais ou menos que tem virado um padrão, porque você pode pegar qualquer piso e suspender ele um pouquinho, desmonta rapidamente, pinta, depois desmonta e acabou a história. Então ali o Guga tem que dar um pouco de crédito, não que ele não tinha, óbvio que ele tinha as próprias ferramentas, mas dificilmente ele teria tido o sucesso que ele teve, especialmente na semifinal, que ele jogou com o Sampras sacou e voleou o tempo todo. Sobre o Sampras, que tinha ganho dele mais no começo do ano, meio naquela história assim, do levar os dedos, mas sobre um peso mais rápido seria difícil para o Guga. Foi assim que... E a partir daí tem se democratizado, mas isso era uma coisa que muitos tenistas europeus já pediam, almejavam, para que houvesse uma unificação no circuito que hoje está bem próxima de ser quase universal, quase. Essa questão do quadro, Zé, só para finalizar, que o Paulo estava falando, a gente jogou a Copa Davis em Portugal, nesse tablado. Aí nós jogamos na Suíça, aí nós jogamos na Suécia, aí nós jogamos na Noruega. Todas essas quadras, o mesmo sistema, mesma quadra, com essa areia, a bola freava bem e tudo mais. E aí a gente perdeu para a França no Mundial agora no passado, né? Aquele jogo que teve aquela confusão ali que acabaram... o árbitro fez uma tremenda de uma lambança. O Wilde não tinha culpa nenhuma, na verdade, ali. O árbitro se equivocou, a bola deu uma raquete do cara e óbvio que o francês ficou quieto, aqui a Copa Davis está lotado, mas não dar um ponto. A torcida matava e o capitão matava ele também. Então ele levou... Agora, na França, a quadra era um sabonete, óbvio. Eles fizeram a quadra mesmo tablado, só que aí eles botaram uma quadra extremamente rápida. Por quê? Porque o Humbert, ele bate under speed, assim, quase um slice chapado a bola dele. Canhoto saca bem, e ali, então, as condições para eles eram melhores. Foi a quadra mais rápida que eu vi nos últimos anos, ali na França. Então, a condição, apesar da quadra ser igual, a velocidade, eles não botaram aquela areiazinha e prepararam a fuga para nos ganhar. Mas faz parte da Copa Davis. Hoje em dia, até eu vejo que os caras são tudo gentlemen, né? Os caras não sei se tem a regra, deve ter. Antigamente também tinha, mas enfim. Só para terminar essa questão mesmo dos pisos. Só vou lembrar aqui para o Paulo, né, que ele falou que um grande mentor dessa padronização, que para mim é terrível no circuito, foi o Alex Correia, quando ele presidiu a ATP, né? Para a gente encerrar, minha gente, porque justamente entrando nessa questão dos pisos e dessas
questões técnicas do Fonseca, eu queria só um palpite de vocês dois. O Paulo detesta dar palpite, mas eu queria, para a gente deixar aqui lavrado, o Fonseca entra no ano que vem num outro nível, numa condição de cabeça de chave, provavelmente, em todos os grandes slams. E se ele tiver que ganhar um desses slams, qual deles vocês acham que hoje, ou em 2026, o Fonseca teria mais chance, pensando no estilo que ele joga, na velocidade das quadras, na questão física? Qual deles vocês apostariam? Quem, Paulo, deixa você começar. Quem? Deixa eu ficha aí. Como você já adiantou, eu odeio isso. Para mim, isso é com mesmo. Eu não sou Bidu, como eu odeio no papel, mas já vestindo o chapéu, eu vou colocar o chapéu. Se eu fosse dizer aonde que ele vai ganhar, eu diria Nova York. Por quê? Eu odeio também. Para mim é Nova York. O Austrália é muito perto. Ele vai ter que fazer alguns estragos antes para ter a moral. Ele já tem respeito. Você pode apostar, hoje de manhã, ele chegou lá em Paris e todo mundo foi beijar a mão dele. Todo mundo foi beijar. Não importa, só estão, todos os bambambãs estão lá. Todo mundo fez questão de ver onde que está, vai lá, congratulations, man, congratulations. Todo mundo foi pagar os respeitos ao campeão. Isso é quase que um padrão dentro dos vestiários. Cada da semana, na semana seguinte, todo mundo vai lá pagar os devidos respeitos, faz parte da cultura do tenista. Mas a Austrália está muito perto. Isso não quer dizer que eu estou apostando contra, não. Roland Garros tem o seguinte problema, dois problemas. Sinner e como chama o espanhol lá? Alcaraz. Os dois vão estar jogando em casa. Em casa, eu digo, na Europa e no Saibro. Agora, em Nova York, nenhum dos dois vai estar em casa. Em casa, eu digo, continente. E a torcida vai abraçar o João. Se ele souber levar o negócio, se os brasileiros souberem torcer, tem isso. O brasileiro, às vezes, dá uma escorregada. Se eles souberem torcer e não colocar o resto do estádio contra eles, porque eles estão enchendo muito o saco, porque tem isso, você começa a encher muito o saco, fazer demais, e querer especialmente atrapalhar o adversário, especialmente se for um americano, vai comprar a inimizade do resto do estádio. O estádio lá tem 20 mil pessoas, tá? Vai ter muito brasileiro, mas não vai ter 20 mil lá. E ele já ganhou o juvenil lá. Então, eu diria, se é para adivinhar eu estou aqui entrando numa área que não é a minha. Marcos Daniel também aposta no US Open, então? Eu aposto no US Open também, né? Mas dentro, eu gosto de sempre ter muito cuidado, né? Isso aí, porque assim, o João está num processo. E esse é um processo que, apesar de estar sendo a jato, ele é muito demorado. Entre questões, não é só de bater na bola, da parte mental que ele já mostrou que ele tem capacidade de lidar. Eu acho que eu só vi, Paulo, assim, o cara lidar com algumas situações com tamanha naturalidade, que nem, eu vou dar um exemplo do Guga, né? Ele se fazia de bobo, ele olhava com carinha de bobo, eu digo no dia a dia, e ele era o mais... Ele não era bobo? O Guga era um troço assim que, e falo isso com o maior respeito e tudo, porque ele era muito acima. Eu vou falar intelectualmente, né? Vamos botar dentro desse padrão. E o João é um cara assim, cara. Eu não vi assim, tinha vários outros caras bons, né? Aí que a gente é amigos, que pode citar aqui no tênis brasileiro, mas o João é um troço que ele lida com algumas coisas com... Cara, às vezes é com zelo, às vezes é com malandragem, mas aquela malandragem boa. Ele pega os caras mais velhos da Davis, quando ele era juvenil, os caras tirando ele pra bobo, achavam que estavam tirando pra bobo, ele só dava uma piscadinha pra mim, pro Jaime, assim, né, e ele entrava lá dos caras. Então, Guga, esse é o Guga. Porra, por isso que eu digo, entendeu? É aquele cara que diz assim, esse é um coitado. Aham, tá bom. Coitado é o cara que não consegue nem ver um palmo na frente do nariz.
Então, com tudo isso, falando da parte mental e tal, tem um trabalho, sim, de volume físico que vai ter que ser continuado, né? Não tenha dúvida, esses caras já são maduros fisicamente. Tem a questão genética, que cada um, a gente ainda não sabe o que é o máximo do físico do João, porque tem todo um processo. A gente espera que a genética ajude para poder ser competitivo com o Sinner e o Alcaraz. O problema não é técnico, não é de cabeça. Eu acho que o que vai ser um grande divisor de águas de a gente ver isso que a gente tanto espera, né, seja no US Open, seja o Wimbledon, seja onde for, eu digo a médio prazo, né, não digo para o ano que vem, mas torcemos para que seja, né, claro. Isso aí a gente está falando porque o Zé jogou esse abacaxi, né? Pois é, ele é sacana, entendeu? Porque você não fala nada, aí a internet, que tem um QI altíssimo... É que todo mundo me pergunta, Paulo, todo mundo é a primeira coisa que fazer para mim, quando é que ele vai ganhar o primeiro e onde vai ser? Então eu estou repassando para vocês. Você sabe onde eu acho que ele vai ganhar o primeiro slam dele? A pior coisa que a gente pode fazer é falar sobre isso, sabe por quê? A hora que você coloca uma data, você cria uma expectativa. Aí eu estou remando contra o cara para quem eu torço de paixão. Eu não quero criar uma expectativa na cabeça de ninguém para que haja uma cobrança sobre ele. Ele vai ganhar, sabe quando? Quando chegar a hora dele ganhar. Sim. Eu só acho que, mais do que nada, o piso, a cidade, aqueles fatores que eu falei, o US Open talvez seja um pouquinho mais, mas não sei se é o ano que vem. Ele vai ganhar na hora que ele tiver que ganhar. Na hora que ele tiver que ganhar, vocês vão ver, falar, é essa hora aí, não é outra hora. É isso mesmo. Pois é, e sabe onde eu aposto, Paulo? Em Wimbledon. Eu acho que o Fonseca vai ganhar seu primeiro Grand Slam em Wimbledon. Se existe um cara que tem tudo para jogar o Wimbledon, que faz absolutamente tudo bem na grama, tipo um Alcaraz, é o Fonseca. Marcos Daniel, Paulo Cleto, quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui no podcast Tênis Brasil. Continuar aí de olho em Fonseca, estamos agora a Paris, ele vai para Atenas, quem está em Atenas, uma finalzinha com o Djokovic, seria extremamente interessante. Vamos ficar de olho e, obviamente, vou contar com a presença de vocês aqui em outras oportunidades. Obrigado, um grande abraço para vocês. Um prazer. Foi um abraço para vocês dois. Marcão, é um prazer enorme revê-lo, sempre. E um abraço para você, Zé Nilton. Joia, Zé, obrigado uma vez mais aí pela confiança. Paulo, sensacional, sempre bom trocar ideia e conversar aqui entre os amigos. E vamos torcer. O bom é que a gente... Hoje nós temos um cavalo de corrida dos bambos, né? Como se fala. Bom torcer para ele, não? É bom torcer para ele. Porque às vezes o cara joga um tênis até feinho, fala, mas é o que tem, vamos torcer para ele. É bom torcer para ele, meu. Isso é bom mesmo. Não, ele tem uma... que nem o Guga, ele tem aquele negócio que não tem uma pessoa que não ele, como é que vamos dizer, exala um negócio bom, né? Isso eu acho que é a sensação que todo mundo tem. Isso é sensacional para o tênis. Né, porque casualmente teve o Guga, que foi aquele fenômeno que conseguiu trazer aquela simplicidade, e o João traz essa simplicidade também, e isso é demais, isso é muito bom. A gente foi sortudo, podia ter pego um puta de um limão, um cara azedo, que joga bem, mas é um puta fantasma, e não tivemos tantos caras bons assim, né, tão alto nível, mas esses dois que vieram agora, né, o Guga e o João tem um carisma muito legal. E a direita, é sempre um prazer, domingão final, ter um brasileiro dando aquela direita lá, meu. Você fala assim, não é que ele fica dando balão, entendeu? Fica dando curtinho, o cara vai lá para amassar. Todo mundo dá uma gozadinha junto. É lindo. Isso que você está falando, quando ele foi sacar para ganhar o torneio, eu falei, a hora da onça beber água, lembrei de ti na hora. Aí, beleza, vamos lá. Aí o cara vai, já dá um cacete, já dá um ace, eu falei, cara, eu falei pra minha esposa, eu falei, que coisa incrível, né, cara, como quando a coisa é pra ser, vai, e a coisa flui, e as coisas acabam, vamos dizer assim, tudo vem convergindo para chegar naquele objetivo, não só no 5-4, né, o torneio inteiro. Então isso é bacana, a gente que gosta, torce horrores aí por ele e por toda a gurizada que está aí no circuito. A gente quer que, podia ser, vamos dizer assim, parecer fácil, né? Porque fácil não é. Fazer aquilo que ele faz, meu Deus do céu. Não é à toa que está todo mundo no circuito levantando a bandeira para ele.
né? Então, vamos seguir nessa torcida aí, torcendo para que ele melhore cada vez mais. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.